Bom dia, pessoal. Como vocês estão? Aqui quem está falando é o professor Andrews, o seu professor de matemática. E hoje nós estamos começando mais uma videoaula, referente à nossa segunda semana de aula. Então, pessoal, na última aula, nós estudamos o que são monômios e polinômios. Tudo isso que nós estamos vendo está dentro do capítulo 6, na parte de expressões algébricas e sequências numéricas. Vocês viram que monômios são expressões algébricas que possuem somente um único termo. Lembre-se que expressões algébricas são certas expressões que têm números e letras. E o monômio ele só tem um coeficiente numérico e uma parte literal. Um polinômio, nós vimos também na nossa última aula, que ele é a soma de vários monômios. O que nós vamos fazer hoje, pessoal? Nós vamos pegar essa ideia de polinômios e algumas partes teóricas de monômios e tentar colocar operações agora no meio disso, beleza? Vamos lá então. Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 8, que é essa página aqui. Nós vamos estudar operações com monômios e polinômios. Vamos utilizar o exemplo do livro de vocês? Eu vou ler aqui a situação. Analise a situação a seguir para que você compreenda como realizamos uma adição entre polinômios, perdão. Na sala de jantar da casa de Pedro há duas mesas. Uma mesa de jantar que está à esquerda e uma mesa de centro que está à direita. Essa aqui é a mesa de jantar, que ela tem um tampão retangular. Perdão pelo desenho, eu não consigo desenhar com o mouse. E aqui nós temos uma mesa, que é uma mesa de canto, que ela tem o seu tampão de vidro como um pentágono regular, ou seja, um pentágono é uma figura com 5 lados, e como que ele é regular, todos os seus lados são iguais. Então vamos analisar a situação aqui. Pedro vai comprar uma fita para colocar em volta do tampo de cada uma delas. Ele sabe que a largura da mesa de jantar é X e é igual a metade do comprimento da mesma mesa. Sabe também que a mesa de centro tem o formato de um pentágono regular cuja medida dos lados é 20 centímetros menor do que a medida da largura da mesa de jantar. Vamos analisar essa situação aqui. O que nós podemos observar? Em relação à mesa de jantar, que é essa mesa aqui do canto. Nós vimos, né, que Pedro falou que a largura dessa mesa é X, quer dizer que essa largura aqui é igual a X, que também é igual a essa largura aqui, do outro lado. Lembra que nós estamos falando de um retângulo. O retângulo ele tem dois lados, dois pares de lados congruentes. Se essa medida aqui é X, que nós estamos vendo aqui, essa medida aqui também é X. E o que mais que nós sabemos? Ele sabe que a mesa de jantar é X centímetros, a largura é igual a X e é igual a metade do comprimento da mesma mesa. Quer dizer, então, que essa distância aqui, que é o comprimento do tampão, é igual a 2 vezes a largura, ou seja, 2x. Então, o que nós podemos ver? Ó, como a largura da mesa de jantar é X centímetros, é igual a metade do seu comprimento, o comprimento dessa mesa é 2x centímetros. Ou seja, essas são as medidas dessa mesa. E a mesa de canto, pessoal, ela é um pentágono. E Pedro falou que o quê? Que a medida dos lados dessa mesa de centro é 20 centímetros menor do que a medida da largura da mesa de jantar, que é X centímetros. Quer dizer, então, que cada um dos lados dessa mesa, do tampão de vidro dessa mesa, é igual a X menos 20 centímetros, que é o que eu coloquei aqui na nossa tela, no nosso videozinho. Beleza, pessoal? Então, essas são as medidas que nós vamos brincar um pouquinho. Pedro, ele quer comprar uma fita para colocar na onde, pessoal? Colocar em volta do tampo de cada mesa. Ou seja, ele quer comprar uma fita para colocar aqui, para colocar aqui, para colocar aqui, colocar aqui. Ou seja, ele quer comprar uma fita para colocar em todos os cantos das duas mesas. O que nós podemos perceber em relação a isso? Que ele quer colocar uma fita referente ao perímetro de cada mesa. Vocês lembram o que é perímetro, pessoal? O perímetro, que é o que nós vamos calcular agora, é a soma de todos os lados de um polígono. Um polígono qualquer, eu quero calcular o perímetro, eu vou somar todos os lados. Por exemplo, aqui eu tenho um retângulo. Qual que é o perímetro desse livro? Eu vou calcular essa medida, somar mais essa medida, somar mais essa medida, somar
mais essa medida aqui do lado. Ou seja, eu somo todos os lados do polígono. E assim eu tenho o perímetro que eu quero. Então vamos calcular o perímetro dessa mesa de jantar? Nós sabemos que as suas medidas são iguais a essa. Lembra que a largura era igual a x? E como nós temos dois pares congruentes, né, de lados congruentes, nós temos que o outro lado também do retângulo é igual a x. Ou seja, essas duas medidas aqui são iguais e essa medida aqui também é igual a x. E nós sabemos que o comprimento dela é igual a 2x, quer dizer que essas duas medidas são iguais. Então, como que nós fazemos a soma para descobrir o quanto que Pedro irá usar para colocar essa fita, né, em volta do tampo? Vamos lá. Nós podemos perceber que o perímetro será a soma de todos esses termos. X mais 2x mais 2x. Aí que entra o que nós estamos tentando aprender agora, pessoal, que é fazer a soma de monômios. Por exemplo, x não é um monômio? X não é um monômio? 2x não é um monômio? 2x não é um monômio? Como que nós somamos monômios? Primeira coisa que nós temos que ter na nossa cabeça. Quando nós temos o x aqui, é a mesma coisa que eu estivesse multiplicando por 1. Ou seja, 1 vezes x. Como que eu faço essa soma? X mais 2x mais 2x. Quantos x eu tenho? Se vocês fizerem essa soma, dá igual a 6x. Ou seja, quando eu tenho monômios, a soma de monômios, eu tenho que analisar se eles têm a mesma parte literal e eu vou somar os coeficientes numéricos deles. Olha aqui, ó, eu somei somente o coeficiente numérico aqui, 1, mais 1, mais 2, que deu igual a 6. Você vai somar as partes, os coeficientes numéricos dos monômios que têm parte literal igual. Ou seja, a mesa de jantar, o perímetro dela é igual a 6x. Agora vamos calcular o perímetro da mesa de canto, que ela tem o formato de um pentágono. Como que ela tem o formato de pentágono regular, como nós vimos já, quer dizer que todos os seus lados são iguais. Ou seja, todos os lados medem x menos 20. Como que nós calculamos o perímetro de um polígono qualquer? Eu somo todos os seus lados. Ou seja, eu vou somar todos esses lados. Como que eu tenho 5 lados, eu vou fazer essa soma 5 vezes. X menos 20, mais x menos 20, mais x menos 20, mais x menos 20, mais x menos 20. Como que fica essa soma, pessoal? Olha aqui, nós temos, olha, esse termo, x menos 20, nós temos o segundo termo que é igual, o terceiro termo que é igual, o quarto termo que é igual e o quinto termo que é igual. O que eu tenho que fazer, pessoal? Eu só posso fazer as somas com as expressões algébricas, com os monômios que têm a mesma parte literal. Aqui a parte literal é x, a parte literal é x, a parte literal é x, a parte literal é x e a parte literal é x. Quer dizer que eu posso somar somente os x com os x. E eu posso somar também estes números, essas expressões algébricas, com os outros números. Ou seja, eu vou somar x mais x mais x mais x, que é igual a 5x. E ainda eu vou ter que subtrair menos 20, menos 20, menos 20, menos 20, menos 20, que é igual a menos 100. Vocês entenderam, pessoal? É bem simples. Você tem dois polinômios, por exemplo, você quer somar os dois. Você vai analisar quais desses polinômios possuem monômios semelhantes. Os monômios semelhantes, você pode fazer as operações de adição e subtração. Ou seja, essa mesa de centro, ela tem um perímetro igual a 5x menos 100. Ou seja, pessoal, então a quantidade de fita que o Pedro vai ter que comprar é igual a 6x, que é igual à quantidade do perímetro da primeira mesa de jantar, mais 5x menos 100, que é o perímetro dessa mesa. Ó. Esse aqui é o perímetro dessa mesa e esse aqui é o perímetro dessa mesa. Lembra que ele quer colocar uma fita em volta dos tampões das mesas. Se eu somar 6x mais 5x menos 100, quanto que fica? Você vai ter que somar 6x com 5x. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal. Então, você pode somar os dois polinômios. Quantos que é 6 mais 5? 6 mais 5 é igual a
11x. Entenderam, pessoal? Vamos lá. Agora, pessoal, eu quero colocar essas expressões de uma forma um pouco mais apresentativa para vocês. Vamos dar uma olhada aqui. Lembrando da nossa última aula, nós vimos que monômios que apresentam a mesma parte literal, eles são monômios semelhantes. Então, eu coloquei aqui 3 monômios semelhantes utilizando aquelas cartinhas do material de apoio de vocês. O que nós podemos observar? Eles são semelhantes? Eles são, porque todos eles possuem x² y como parte literal. Não é verdade? E quais são os coeficientes numéricos? O coeficiente numérico desse primeiro monômio é 12x, é 12. O coeficiente numérico deste monômio é meio. E qual que é o coeficiente numérico deste monômio? 50. Então, pessoal, eu posso fazer operações com esses 3 monômios de adição e subtração? Eu posso, porque eles têm a mesma parte literal. Então, vamos somar essas partes literais? Esses monômios? Vamos lá. Vamos supor aqui que agora eu tenho subtração e soma. Vamos fazer essas operações. Primeiramente, vamos fazer a operação da subtração. 12x² y menos x² y sobre 2. Como que nós fazemos essa subtração? Nós teremos que fazer o quê? Apenas colocar a nossa parte literal e fazer a subtração dos coeficientes numéricos. Quantos que é 12 menos meio? 12 menos meio é igual a 23 sobre 2. Ou seja, o que nós fizemos aqui, pessoal? Nós apenas subtraímos os coeficientes numéricos das expressões. 12 menos 1 sobre 2, que é igual a 23 sobre 2. E deixamos igual a parte literal da expressão. Beleza? É bem simples, né? E agora nós já fizemos essa subtração. Agora vamos fazer essa soma? Ou seja, eu vou somar agora mais 5x² sobre y. Eu posso fazer essa soma? Eu posso, porque olha, os dois têm a mesma parte literal. Não é verdade? Então eu posso somar 23 sobre 2x² y mais 50 ao quadrado x. X² y. Somando os dois é igual a 123 x² y sobre 2. Vocês entenderam, pessoal? Eu posso fazer todas essas continhas aqui porque eles têm a mesma parte literal. Olha que legal. Então, se eu tiver dois polinômios com diversos monômios com diferentes partes literais, você vai ter que procurar naqueles 2 polinômios quais são os monômios semelhantes. Os monômios semelhantes você pode somar e subtrair. Tranquilos, pessoal? Ou seja, vamos fazer um exemplozinho aqui, né? Vamos lá, eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 9. Ó, no exemplo, agora observe as figuras planas a seguir. Eu estou bem aqui embaixo. Estou bem aqui, pessoal. Bem aqui, na página 9. Considerando que as medidas dos lados da figura estão em metros e são indicadas por expressões algébricas, responda as seguintes propostas. Qual expressão algébrica representa o perímetro da figura A? Vamos dar uma olhada nessa figura A. Eu quero calcular o perímetro, quer dizer que eu quero calcular a soma de todos os lados dessa figura. Eu vou ter que somar todos estes lados. Perdão novamente pelo meu desenho. Eu vou ter que somar todos estes lados. Para eu somar todos esses lados, eu preciso saber qual que é o valor destes lados. Por exemplo, como que eu sei qual que é o valor deste lado, deste polígono? Se vocês notarem, qual que é a altura dele aqui? Como que eu posso fazer isso? Olha, eu sei que este polígono aqui, ele tem a altura x até essa parte dele. Aqui eu sei que ele é igual a x. E aqui eu sei que ele é igual a x mais 2. Então, o que eu posso saber? Que deste lado nós temos a parte do polígono, o lado deste polígono é igual a x mais 2 mais x. Então, agora vamos fazer as nossas continhas. Olha, eu já descobri este lado. Então, eu vou ter que somar x mais 3x. Eu vou ter que somar x mais 3x mais x mais 2 mais 3x sobre 2 mais x sobre 2. E agora, pessoal, qual que é o valor deste lado aqui?
deste polígono? Como que nós descobrimos? Se vocês notarem, este lado aqui não é a mesma coisa que este lado menos este lado? Olha aqui, note que se eu calcular essa distância, é igual a 3x sobre 2. Então, qual que é o valor deste lado? Ele será igual a 3x menos 3x sobre 2. Ou seja, este lado é igual a 3x menos 3x sobre 2 meio. Esqueci de colocar o x ali. Então, o que nós temos que fazer, pessoal? Quero calcular o perímetro dessa figura. Eu vou somar todos os lados. Eu pego todas essas anotações que eu coloquei aqui nessa figura e vou somá-las. Ou seja, x mais 3x mais x sobre 2. Estou fazendo aqui, x mais 3x mais x sobre 2 mais 3x mais x sobre 2 mais 3x menos 3x sobre 2. Após somar todos esses valores, como que eu faço a nossa soma neste caso, pessoal? Para eu fazer essa soma, lembre-se que eu tenho que olhar os monômios que são semelhantes. Quais são os monômios semelhantes? X, 3x, x, 3x sobre 2, x, 3x sobre 2. Eu vou ter que somar estes monômios. O que eu faço? Eu coloco, porque todos esses monômios ele tem a parte literal igual a x. Então, eu vou escrever o x. E agora eu vou e faço as operações referentes aos coeficientes numéricos dele. Se eu somar x mais 3x, por exemplo, aqui eu tenho 4x. Eu vou somar 4x mais x, eu vou ter 5x. Eu vou somar mais esse x, 6x. Se você perceber, aqui eu tenho 3x sobre 2, aqui eu tenho menos 3x sobre 2. Se eu somar os dois, dá zero. Então, eu vou tirar os dois da jogada. Então, eu vou somar x mais 3x mais x mais x mais x mais 3x. Se eu somar tudo isso, dá igual a 10x. E aquele 4 que nós temos aqui, pessoal, de onde que ele saiu? Eu somei 2 mais 2. Eu posso somar o 2 mais 2? Eu posso, porque eles têm a mesma parte literal. Apesar da parte literal ser igual a 1. Então, eu posso somar 2 mais 2. Ou seja, pessoal, quando tiver várias expressões, você pode juntar somente os monômios semelhantes. Agora vamos para a figura B. O que nós podemos observar na figura B? Nós temos um retângulo. O que nós sabemos do retângulo? Nós sabemos que o retângulo tem dois pares de lados congruentes. Quer dizer que este lado aqui é igual a este lado aqui. E este lado aqui é igual a este lado aqui. Então, nós podemos fazer essas duas somas. Fazendo essas duas somas, nós podemos delimitar essas duas medidas. Ou seja, quer dizer que este retângulo ele tem os seguintes lados. E agora, como que nós calculamos o perímetro deste retângulo? Nós somamos os quatro lados dele. Ou seja, eu vou somar 3x menos 5, mais x mais 1, mais 3x menos 5, mais x mais 1. Então, como que fica essa resposta? O que eu faço aqui? Eu vou somar todos os monômios semelhantes. 3x mais x mais 3x mais x é igual a... Quantos? É igual a 8x. E esse menos 8, de onde que ele surgiu? O menos 8 ele surgiu da soma dos números, ou seja, menos 5 mais 1, menos 5 mais 1, que dá igual a menos 8. Ou seja, pessoal, é bem simples. Você vai somar somente os termos que são monômios semelhantes. Eu vou ficar repetindo isso toda hora para vocês se lembrarem toda hora. Vamos lá, o tempo todo. Agora, que expressão representa a diferença entre os perímetros da figura? Olha, aqui eu tenho o perímetro da figura A e aqui eu tenho o perímetro da figura B. Eu quero fazer a diferença entre A e B. Então, eu vou pegar o perímetro e subtrair o perímetro de B. O perímetro de A é 10x mais 4. Mas olha aqui, pessoal, nós temos menos 8x menos 8. O que nós fazemos quando nós temos menos e nós temos dois termos dentro do parênteses? Nós vamos ter que alterar o sinal dos dois termos dentro do parênteses. Ou seja, eu vou repetir o primeiro termo, 10x mais 4, e olha como que fica este termo 8x menos 8. Ele fica menos 8x mais 8. Vocês lembram bem que vocês já fizeram isso na quinta série, fizeram isso na sexta série.
Então, vocês já estão bem craques nessa parte. E agora, eu acabei alterando o sinal do 8x menos 8, e eu acabei tendo essa seguinte expressão. Como que nós podemos somá-las? Eu vou somar todos os termos que são iguais, ou seja, 10x menos 8x, e vou somar o 4 mais 8. Quer dizer que a diferença entre os perímetros é igual a 2x mais 12. Fácil, né, pessoal? Super facinho, né? Agora vamos para outra ideia que nós temos que aprender também, né? Que é multiplicação de polinômios. Vamos lá. Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 12. Nós começaremos a tentar entender como que nós multiplicamos polinômios. Para isso, vamos fazer essa pequena apresentaçãozinha aqui, que o livro eles nos oferece, né? Ele sempre oferece uma forma legal, geométrica, de como nós chegarmos nos resultados, né, que nós queremos. E eu acho muito mais fácil dessa forma. Então vamos lá. Aqui, ó, vamos analisar essa figura. Vamos relembrar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Isso vocês já viram. Observe este retângulo formado por dois outros retângulos menores. Nós temos aqui um retângulo que ele é formado pela soma desse retângulo aqui, mais este retângulo aqui. Vamos lá. Que expressão representa a altura deste retângulo? Qual que é a expressão que representa a altura? A altura deste retângulo, ou seja, este lado aqui, não é igual a é B mais C? Se eu somar esses dois, eu não vou ter essa altura? Quer dizer, então, que a altura é B mais C. E que expressão representa a área deste retângulo? E aí, pessoal, vocês já estão carecas de saber que a área de um retângulo é sempre base vezes a altura. Então, a expressão que representa a área deste retângulo é A vezes B mais C. Lembrando que B mais C é a altura. Separe o retângulo em dois retângulos menores e escreva a área de cada um deles. Vamos fazer isso? O que nós podemos observar? Que eu tenho este retângulo. Qual que é a área deste retângulo? Este retângulo ele tem base igual a A e altura igual a C. Então, como que eu sei que a propriedade, que a área de um retângulo é base vezes altura? Então, a área deste retângulo será A vezes C. E qual que é a área deste retângulo aqui? Como que ele tem base igual a e altura igual a B, a área dele será A vezes B. Quer dizer que aqui será A vezes B. Ou seja, a área de cada um deles é A vezes B e A vezes C. Qual é a relação existe? Que relação existe entre as áreas dos dois retângulos menores e a área do retângulo inicial? Olha aqui, vamos tentar achar uma relação entre essa área e essas duas áreas aqui. Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos notar essa pequena demonstraçãozinha aqui do livro de vocês. Por exemplo, ó, aqui eu tenho que esta área é igual à soma dessas duas áreas, não é verdade, pessoal? Ou seja, a área 1 eu sei que é A vezes B, e a área 2 eu sei que é A vezes C. Sendo assim, nós podemos falar que a relação entre as duas áreas é que o quê? Que A vezes B mais C é igual a B mais a C. Lembrando que a área deste retângulo inteiro aqui é A vezes B mais C, pessoal. Então, o que nós estamos vendo? Que esta área aqui, a área deste retângulo, é igual à soma dessas duas áreas. Então, eu posso falar que essa expressão está certa. A vezes B mais C é igual a B mais a C. Agora, vamos utilizar um outro exemplo aqui, que agora é da subtração. Como que nós podemos fazer isso? Vamos lá. Vamos relembrar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Observe este exemplo, este retângulo formado por dois outros ângulos menores, outros retângulos menores. Vamos responder as perguntinhas aqui. Que expressão algébrica representa a altura do retângulo 2? Olha, nós temos aqui o retângulo 1. Nós temos aqui o retângulo
2. Qual que é a altura deste retângulo aqui? Se vocês perceberem, ó, eu quero descobrir qual que é o valor deste lado deste retângulo 2. Mas eu não sei esse valor, mas eu sei que este retângulo tem altura C e a altura total do triângulo total é igual a B. Então, este lado aqui ele terá altura igual a B menos C. E a área do retângulo inicial? Vamos lá. A área do retângulo inicial é igual a A vezes B. Ó. Lembra que eu tenho A de base e B de altura, que é este retângulo total, né? O geral. E separando os retângulos 1 e 2, escreva a área de cada um deles. Vamos lá. A área do primeiro retângulo, 1. Ele tem base igual a A e altura igual a C. Então, vai ser A vezes C, que é o que nós vemos aqui. E a área deste retângulo 2, nós vimos que ele tem base igual a A e a altura nós calculamos aqui na questão A, que é B menos C. Então, eu vou multiplicar esses dois. A vezes B menos C. Ou seja, nós podemos falar que este retângulo aqui é igual à soma destes dois retângulos aqui. Sendo assim, ó, nós podemos ver que a área 1 é igual a A vezes B menos C e a área 2 é igual a A vezes C. Qual é a relação entre a área do retângulo 2 e a área dos outros dois retângulos? Nós podemos ver que elas são iguais. Nós podemos perceber que o quê? Que a área do retângulo de altura B menos C é a diferença entre a área do retângulo de altura B e do retângulo de altura C, que é o que nós fizemos, né? A construção que nós fizemos. O que podemos concluir em relação ao produto de A vezes B menos C? Nós podemos fazer essa pequena relação. Como que nós vimos que AB é igual a A vezes B menos C mais AC, eu posso falar que A vezes B menos C é igual a AB menos AC, que é o que nós já vimos, já que é a propriedade de distributivo. Eu vou multiplicar o A vezes B e vou multiplicar o A vezes menos C, que vai dar AB menos AC. Ou seja, pessoal, vamos olhar esse outro exemplo aqui. Observe que também podemos representar a área do retângulo pela expressão algébrica x mais y e x mais 5. Como que nós vamos calcular a área deste retângulo? Nós simplesmente fazemos a multiplicação da base, que é igual a x mais 5, essa aqui é a base, pela altura, que é x mais y. Ou seja, fazendo essa multiplicação, nós faremos a propriedade distributiva. Eu vou multiplicar o x pelo x, que dá x ao quadrado. Eu vou multiplicar o x vezes o 5, que dá 5x. Eu vou multiplicar o y vezes o x, que dá xy. Eu vou multiplicar o y vezes o 5, que dá 5y. Ou seja, nós multiplicamos o x por x, resultando x ao quadrado. X por 5, resultando 5x. Y por x, resultando xy. Lembra que existe a propriedade de associativa da multiplicação. Tanto faz ser y vezes x e x vezes y. Nós multiplicamos o y por 5, resultando 5y. Ou seja, a multiplicação de um polinômio por outro polinômio consiste em multiplicar cada termo de um deles pelos termos do outro. É a propriedade da distributiva que vocês já estão cansados de saber. Vamos lá. Vamos aprender, né, rapidão, dar uma olhadinha, que sendo que semana que vem nós vamos dar uma revisão geral, né, do conteúdo durante as nossas aulas online. O que é a divisão de polinômios? Vamos lá. Eu quero que vocês abrem o livro de vocês na página 14. Vamos lá. Bem aqui embaixo, nós temos a divisão de polinômios. No retângulo da figura, são dadas as medidas de sua área e da altura. Por exemplo, eu sei que a área deste retângulo é igual a 24a ao cubo, e eu sei que um dos lados é igual a 6a ao quadrado, que a altura é igual a 6a ao quadrado. Observe que para determinar a medida da base do retângulo, podemos realizar uma divisão entre a medida da área e a medida da altura deste retângulo. Por exemplo, como assim, pessoal? Qual que é o valor dessa base? Eu não sei, mas eu sei que a altura é 6a ao quadrado. Mas se eu multiplicar a base vezes a altura, que é 6a ao quadrado, vai ser difícil escrever aqui. Tem que ser igual a quantos, pessoal? Tem que ser igual a 24 ao cubo, que é o valor da sua área.
Então, o que eu posso fazer? Eu posso passar esse 6a ao quadrado dividindo por 24a ao cubo. Ou seja, 24a ao cubo dividido por 6a ao quadrado vai nos fornecer a medida da base. Ou seja, o que eu faço? Eu posso separar essa divisão os coeficientes numéricos. Olha aqui, ó, 24 dividido por 6. E eu posso dividir os nossos valores as nossas partes literais. Então vamos lá. Quanto que fica? Fica 4 vezes a elevado a 3 menos 2. Aqui é a propriedade da potenciação. O que eu posso fazer? Ó? Eu tenho a mesma coisa aqui, 24 dividido por 6 vezes a vezes a vezes a. Dividido por a ao quadrado. A vezes a. Eu ainda vou arranjar uma daquelas canetinhas que dá para escrever, né? Que tem uma plataformazinha que dá para você escrever, que vai ficar muito mais fácil as nossas aulas. Eu posso dividir A por A, dividir esse A por esse A, vai sobrar somente um A. Então, nós sabemos que o quê? Ó? Que 24A ao cubo dividido por 6A ao quadrado é igual a 4A. Como que nós podemos tirar a contraprova? Nós simplesmente podemos multiplicar 4A vezes 6A ao cubo e ver se dá 24A ao cubo. Opa, eu falei 6A ao cubo, mas é 6A ao quadrado. Ou seja, para determinar o coeficiente de monômios, dividimos os coeficientes entre si e as partes literais entre si. Note que é diferente do que nós vimos, né? E agora vamos fazer um outro exemplo, aqui que está na página 15, para encerrar nossa aula. Nós temos um retângulo. Este retângulo ele tem a seguinte área: 9x à quarta mais 6x ao cubo menos 3x ao quadrado. E a base desse retângulo é igual a 3x. Eu quero descobrir qual que é o valor dessa altura. Como que eu calculo isso? Eu vou ter que dividir a área pela base, que é igual a 3x. Dividindo elas, pessoal, o que nós temos? 9x à quarta mais 6x ao cubo menos 3x ao quadrado dividido por 3x. O que acontece quando eu tenho a soma de diversos termos que tem o mesmo denominador? Eu posso separar ela em 3 divisões. Ou seja, o que nós temos aqui? 9x à quarta dividido por 3x mais 6x ao cubo dividido por 3x menos 3x ao quadrado dividido por 3x. Como que nós fazemos essa continha, pessoal? É o que nós vimos no slide anterior. Olha, como que nós fazemos a divisão? Para determinar o quociente de monômios, dividimos os coeficientes entre si e as partes literais entre si. Então, eu vou dividir 9 por 3 e dividir o x à quarta por x. Vou dividir o 6 por 3 e dividir o x ao cubo por x. Vou dividir o 3 por 3 e dividir o x ao quadrado por x. Ou seja, eu tenho que o resultado é 3x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x. Por quê, pessoal? Olha, x à quarta dividido por x é igual a x à terceira. X ao cubo dividido por x é igual a x ao quadrado. X ao quadrado dividido por x é igual a x. Utilizando aquelas propriedadezinhas de potenciação. Ou seja, para dividirmos um polinômio por um monômio, dividimos cada termo do polinômio pelo monômio, que é o que nós acabamos de ver. Beleza, pessoal? Por hoje é só. A aula ficou um pouquinho longa, mas eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem algumas operações com monômios e polinômios. Já sabem, pessoal, qualquer dúvida, acompanhem, tragam essas dúvidas na nossa aula online ou manda mensagem para mim lá no Portal Positivo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham uma boa semana de estudo e se cuidem. Até mais. Tchau, tchau.